Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo nesse canal, o terceiro da semana, hein? Talvez você estranhe porque meu canal ainda é bagunçado, né? Tem dia que põe vídeo, tem dia que não põe, e é assim, gente. Eu quero que seja leve, eu quero que seja solto, eu quero que seja, tipo assim, parte do meu dia a dia, não quero que pese isso, tá bom? Então vai ter dia que você vai ver 2 vídeos, vai ter dia que você não vai ver nenhum, mas fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai ver muita coisa boa. O vídeo que eu vou fazer hoje é uma reflexão do debate que eu participei ontem, de um ateu versus 30 cristãos. Eu não vou dar muito spoiler do debate, porque é ruim, né? Acaba com a surpresa de vocês, o ideal não é fazer isso. Mas eu quero comentar especificamente algo que eu percebi entre os cristãos que estavam participando ali. E se você estava participando e está vendo esse vídeo, saiba que eu não tenho nada pessoal contra ninguém, tá bom? Essa é uma análise que eu fiz a grosso modo no geral, tá? Não tô analisando um por um e nem estava lá para isso, né? Eu estava lá para defender o evangelho e esse foi o meu objetivo no dia. Mas com a participação dos demais cristãos, isso me acendeu um alerta e eu resolvi vir compartilhar com vocês isso. Bom, o ateu Daniel Gontijo, um cara muito legal, ele e a esposa foram extremamente solícitos conosco, ele foi muito educado e tudo mais, enfim, apesar das nossas divergências teológicas e até políticas, ele foi um cara muito nota 10 ali naquele ambiente. Então, muito obrigada, Daniel, pelo seu carinho e pela sua educação. Foi um debate muito leve e muito educado. Agora, gente, eu apanhei no debate, literalmente, tá? Saí com o joelho roxo do debate, porque era naquele formato de correr atrás da cadeira e tudo mais. E o que eu percebi é que no início do debate estava todo mundo com ânsia, sabe? De sentar ali na cadeira e defender o seu ponto de vista, tá. Mas com o decorrer do debate, gente, como o cristão tá despreparado para falar da sua fé. Nossa, foi assim, complicado. A gente viu o crente falando... Eu nem vou entrar aqui na discussão teológica, tá bom? Se eu creio em livre-arbítrio, se eu não creio, eu não creio. Mas enfim, vocês vão ver a minha participação aí. Não vou nem entrar nessas discussões calvinista e arminiana, enfim, nem entrar nesse mérito. Mas é cristão falando de reencarnação, falando de sono da alma, falando de consciência da alma, sabe? Numas viagens tentando misturar a ciência e a religião, e não que eu acho que não deva misturar, eu acho que a religião não deixa de ser uma ciência e tudo que a gente tem em ciência muito vem da religião, mas querer misturar de forma errada, sabe? De forma errônea, de forma equivocada. Enfim, foi assim, em alguns pontos bem vergonhoso. Eu falei pro meu marido, eu falei, cara, eu vou sair de lá com vergonha de dizer que eu sou crente. Porque foi complicado. Mas isso é um reflexo do cristianismo brasileiro, né? Não só brasileiro, mas mundialmente a gente tem visto esse fenômeno acontecendo. Inclusive o vídeo que eu vou postar é sobre fundamentalismo. Trata um pouco... Que eu vou postar não, né? Se você já tá vendo esse vídeo, eu já postei o do fundamentalista. Então o vídeo que eu postei trata isso. Trata um pouco de como a juventude tem se voltado às escrituras. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, a juventude é muito rasa no conhecimento das escrituras. A gente está numa sociedade, numa época, num tempo onde as informações estão muito fáceis. Então, hoje qualquer um abre uma internet e pesquisa uma exegese bíblica e consegue entender o texto, pega o texto original e tudo mais. Antes não, antes você precisava aprender a grego, aprender hebraico, aprender a fazer uma exegese, ter um método de estudo do texto, conhecer o contexto histórico e tudo mais. Hoje a gente tem isso pronto na internet, não só na internet, mas em diversas literaturas. A gente tem isso pronto. Então, o conhecimento da Bíblia nunca esteve tão próximo de nós, nunca esteve. E eu não tô nem colocando aqui a ação capacitadora do Espírito Santo, tá bom? Que eu creio que pra gente ter um entendimento espiritual, precisa ali do Espírito Santo intermediando. Mas o entendimento físico mesmo, o entendimento técnico do texto, uma exegese simples do texto. Hoje qualquer um tem acesso. Qualquer um pode abrir o YouTube e escutar uma boa pregação de um bom pastor, de um pastor renomado, ou uma aula de teologia de um mestre, de um professor decente. Tá ao nosso alcance. Mas, cara, a juventude tá consumindo TikTok. A juventude crente tá consumindo fake news, tá assistindo a Fazenda, em vez de estar se deleitando no conhecimento bíblico. E aí, quando chega em embates, como que nós tivemos, não sabem defender o seu ponto.
fundamento, sabe? Não sabem dar referências bíblicas, não sabem sequer sistematizar o pensamento de acordo com o que ele crê, não sabe sistematizar a sua fé. Se você perguntar para um jovem cristão hoje, não estou generalizando, mas a grande maioria, cara, quais são os seus fundamentos teológicos? Ele não sabe responder. Eu não estou dizendo que ele tem que ter todas as respostas. Vira e mexe, eu me pergunto sobre os meus fundamentos teológicos. Já revi várias vezes, várias crenças que eu tinha. Mas eu tinha crença, entende? Eu sabia explicar, eu sabia expor a minha crença. E eu fico muito triste, muito preocupada quando eu vejo essa geração viver um evangelho de emocionalismo, sabe? Viver um evangelho de experiência. Ai, porque eu senti Deus, porque eu vi algo sobrenatural, e é levado por pastores manipuladores que usam o emocional para tocar ali no coração da pessoa, Entende? Isso é muito triste, cara. As pessoas não conseguem mais pegar um texto bíblico e defender o que a Bíblia está defendendo. Ah, a Bíblia é machista. Não, não é não. Por que ela não é machista? Ah, a Bíblia é homofóbica. Não, não é não. Por que ela não é homofóbica? Me explica por que a Bíblia não é homofóbica se ela condena o homossexual ao inferno. Me explica. Ah, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por que ela é a palavra de Deus se ela foi escrita por homens e contém contradições? Ah, Deus é justo. Mas por que Deus é justo se vai gente pro inferno? Que justiça é essa? Ah, mas Deus é bom. Poxa, se Deus é bom, por que tem tanto mal no mundo? Me explica, por que tem mal no mundo se Deus é bom? Foram perguntas assim, sabe? Perguntas difíceis? Sim, perguntas difíceis, mas perguntas essenciais pra fé. Ah, Jesus ressuscitou. Mas por que Jesus ressuscitou? Como é que você me prova que Jesus ressuscitou? Porque não tem nenhuma prova física, nem registro, nem nada. A única prova que nós temos é o relato oral. Então como que você me prova que Jesus ressuscitou? Foram perguntas assim, perguntas essenciais para a fé. Mas enfim, eu saí um pouco chateada desse debate com isso, sabe? Eu esperava que iríamos melhor nesse sentido, que saberíamos defender melhor o que cremos. E um outro ponto que eu identifiquei também é como a palavra cristão está sendo deturpada. Hoje em dia qualquer um é cristão. A pessoa acredita em Buda, acredita na Nossa Senhora, acredita no Allan Kardec, acredita em Jesus e lê a Bíblia de vez em quando. Ah, então ela é cristã. A pessoa vai na igreja católica no domingo, na terça-feira vai na mesa branca, na sexta-feira vai no trabalho de esquerda da quimbanda e no sábado vai no culto de jovens da igreja evangélica. Ah, que religião que você é? Eu sou cristã. Gente, a palavra cristão significa pequeno Cristo. É alguém que imita o Cristo. Alguém que é o representante do Cristo. Então tem peso quando a gente fala que nós somos cristãos. Isso deveria trazer para nós um senso de responsabilidade. As minhas atitudes refletem a Cristo? A minha fé reflete a Cristo? Se os meus pensamentos fossem expostos agora numa tela atrás de mim, eles refletiriam a Cristo? E eu não tô tentando ser legalista aqui. Não é questão de legalismo. A gente tem falhas e eu não tenho medo nem vergonha nenhuma de assumir as minhas falhas. Pra quem me acompanha mais tempo no Instagram, sabe quantas vezes eu já apareci lá no Instagram chorando, lá falando de pecado, que Deus estava me confrontando. Então eu não tô falando de falhas, mas eu tô falando de essência. Sabe, eu tô falando de estilo de vida, eu tô falando de hábitos. E a gente tá fraquíssimo com relação a isso. Fraquíssimo. A gente vê países onde a igreja é perseguida, China, Afeganistão, os países do Oriente Médio, onde a igreja é perseguida com força, alguns países da África, onde a igreja é perseguida com força. E, cara, esses crentes são crentes dedicados no estudo da palavra. São crentes dedicados na defesa do evangelho, porque é escasso para eles. É escasso. A China lançou hoje mais uma regulação para pastores e líderes evangélicos publicarem as suas pregações. Então não pode ser mais aberto, tem que ser num site ou num aplicativo. Enfim, tem uma série de regras lá que eles precisam cumprir para eles poderem se expor na internet ou expor a mensagem bíblica na internet ou o evangelismo na internet. É escasso. E a gente que tem tanto,
sabe? A gente tem a qualquer hora, tá no nosso celular, tá no nosso computador, tá na estante, tá na televisão. A gente tem a qualquer hora. A gente não aproveita. A gente não estuda, a gente não se deleita. Para muitos, ser cristão virou status social. Cara, que vergonha. Que vergonha. Mas enfim, essa é a minha reflexão, cara. Se você é cristão, se dedica em ser cristão de verdade. Agora, se você é morno, um cristão meia boca, não fala que é cristão, não. Fala, sei lá, qualquer coisa. Ah, eu sou uma meba. Sei lá, fala qualquer coisa. Só não fala que é crente. Não fala que é cristão, não. Porque você envergonha o nosso evangelho. Tá bom? É isso, gente. A reflexão de hoje é rapidinha mesmo. Foi só pra passar pra dar um oi e tirar isso do meu coração que tava aqui dentro pegando fogo. É nóis, até mais. Tchau, tchau.